noite, eu sou Débora Bergamasco e esse é o Poder em Foco, o programa de entrevistas do SBT nas noites de domingo. E o nosso convidado de hoje é o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Décio Oddoni. Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Décio Oddoni estudou Engenharia de Petróleo na Petrobras, além de Administração em Harvard e no Instituto Europeu de Administração de Empresas. Como executivo da Petrobras, trabalhou em Angola, Líbia, Bolívia e Argentina. Na década de 80, participou da equipe pioneira na perfuração de poços de petróleo em águas profundas. Em 99, passou a comandar a Petrobras Bolívia. Presidiu a subsidiária até 2004, quando assumiu a gerência das atividades internacionais da estatal brasileira no Cone Sul. Também chefiou a Petrobras Energia S.A., sediada na Argentina. Aposentado como funcionário da Petrobras, ele é diretor-geral da ANP desde 2016. E para participar da entrevista de hoje, nós convidamos os jornalistas Maria Cristina Frias, colunista do jornal Folha de São Paulo, Roberto Samora, editor de Commodities e Energia da agência Reuters, e o repórter do SBT, Tiago Nolasco. Muito obrigada pela presença de todos. Diretor, o governo fez, durante a greve dos caminhoneiros, uma série de concessões para ver se conseguia diminuir o preço do óleo diesel na bomba. Então, a ideia era que o preço caísse 46 centavos. A gente tem uma arte mostrando que o preço não só não caiu em todos os estados, 46 centavos, como em alguns estados ele até aumentou. Olha lá, como é o caso do Acre, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Distrito Federal. A gente tem uma outra tela, você vê que em nenhum dos casos caiu nem perto esse preço. E nos estados mais populosos, que a variação, a queda que teve nesses estados não chega perto dos 46 na bomba do preço do óleo diesel, que foi todo o esforço concentrado que o governo fez. Quero saber, diretor, por que esse preço não chegou na bomba com 46 centavos a menos? Bom, boa noite, é um prazer estar com vocês. Não chegou ainda porque o Brasil é um país de dimensões continentais e complexo. Então, esse processo de chegada do desconto de 46 centavos no preço do óleo diesel ao consumidor final depende de uma série de fatores. Primeiro, os estoques que as companhias distribuidoras, os próprios postos de gasolina tinham comprado a preços anteriores ao processo do desconto que foi implementado. Segundo, questões tributárias. Quer dizer, o imposto, o ICMS, ele varia de estado para estado, é calculado mensalmente através de um preço de referência que os estados calculam e que ainda captura preços anteriores. Então, isso é um processo e a gente acredita que mais umas 2 semanas esse processo todo de adequação dos preços vai estar concluído. Mas o senhor acha que esse valor de 46 centavos, que foi o esforço do governo, vai chegar na bomba para valer? Vai chegar. Tem a questão do biodiesel também, que é 10% do volume do diesel vendido na bomba. Então, um desconto entre 41 e 46 centavos vai chegar, especialmente nos estados em que há maior consumo. Boa noite. Diretor, por que a ANP resolveu analisar os prazos mínimos para reajustes de combustíveis? E eu gostaria de saber se o governo interveio nisso, fez algum pedido, se pesou nessa sua decisão, na decisão da agência? A agência decidiu porque nós acreditamos que nós devíamos fazer isso, né? Nós estamos passando no Brasil um processo novo de institucionalização dos papéis do Estado, do governo e das empresas, né? Nós vivemos durante muito tempo uma situação em que se confundia o papel da Petrobras como empresa, o papel do governo como formulador de política e o papel da agência como regulador e implementador das políticas públicas. E essa função nossa de implementador de políticas públicas é que nos levou a tomar essa decisão. O processo de mudança que nós estamos vivendo no setor de petróleo e gás natural no Brasil, ele é o mais intenso que nós já vivemos, né? Quando
a Petrobras foi fundada nos anos 50, em 53, começou a operar em 54, o Brasil é um país rural e agrário. 36% da população morava nas cidades e a economia ainda era baseada na agricultura e na pecuária. Foi antes dos 50 anos em 5 do presidente Juscelino e do primeiro grande ciclo de industrialização do Brasil. Então, ao longo dos 60 anos, mais de 60 anos, em que a sociedade brasileira se sofisticou, que a economia se modernizou, nós sempre tivemos a Petrobras como o sinônimo da indústria de petróleo e gás natural no Brasil. O primeiro processo de abertura que nós vivemos foi em 1997, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que houve a quebra do monopólio legal da Petrobras e a criação da Agência Nacional do Petróleo naquela época. Depois virou a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural, posteriormente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mas com a criação da ANP em 97, a Petrobras deixou de ser monopolista, mas o processo de transformação que a gente passou a viver naquele momento foi concentrado no setor de exploração e produção de petróleo. Então, em seguida, a ANP começou a conduzir leilões de áreas de exploração de petróleo e gás. Esses leilões foram muito bem sucedidos. Nós conseguimos atrair mais de 100 companhias para participar dos leilões no Brasil. Tivemos um sucesso extraordinário com a descoberta do pré-sal em 2006, 2007. E fruto desse sucesso, nós começamos uma discussão da legislação a ser aplicada para os campos do pré-sal. Então, entre 2007 e 2010 houve essa discussão. Em 2010 nós aprovamos uma nova lei do petróleo que estabeleceu novamente uma definição de que a Petrobras teria que ser operadora única com pelo menos 30% dos consórcios no pré-sal. Esse processo todo nos levou a ficar 5 anos sem leilões. Interrompemos o processo de oferta de áreas para as empresas investirem em exploração e produção no Brasil. E aí veio a crise da Petrobras, com o alto endividamento, as questões da Lava Jato. A Petrobras começou a cortar investimentos, falar em desinvestimentos. E, para tornar as coisas piores, teve a queda brusca do preço do petróleo em 2014. Então, o resultado de tudo isso foi um impacto muito grande na atividade de exploração e produção de petróleo no Brasil. A gente teve, em 5 anos, entre 2012 e 2017, redução da produção de petróleo em praticamente todas as bacias brasileiras, exceto no pré-sal, da ordem de 30%. Então, isso afetou dramaticamente a atividade em estados como Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, com a queda também de 30% de produção na Bacia de Campos. O que salvou a lavoura nossa na indústria do petróleo, e por isso a gente sempre teve produção de petróleo crescente nesses anos, foi o pré-sal, que é extraordinário. Basicamente 2 campos do pré-sal, leiloados pela ANP no ano 2000, 18 anos atrás, Lula e Sapinhoá, foram responsáveis pelo aumento de produção que nós estamos vendo no Brasil. Então, as primeiras medidas que foram tomadas, né, depois que esse processo todo ocorreu, foram a mudança da regra, permitindo que outros operadores compitam com a Petrobras no pré-sal, e uma série de outras medidas que nós tomamos no setor de exploração e produção, como o calendário de rodadas. Nós já conduzimos 5 rodadas desde setembro e já encaminhamos o crescimento da produção de petróleo e da arrecadação no setor de exploração e produção daqui em diante. Mas essa transformação que a gente viveu no setor de exploração e produção, começando em 1997, ela não alcançou o setor de gás natural e o setor de abastecimento, especialmente o refino. A Petrobras continua monopolista de fato no refino no Brasil. Então, de 2016 para cá, quando a Petrobras passou a praticar uma política de preços alinhada ao mercado internacional, nós saímos de uma situação em que havia, segundo a Petrobras, um controle nos seus preços, para uma situação em que havia uma liberdade de mercado. Existe no mundo vários modelos de como você pode precificar derivado para o consumidor final. Modelo americano-canadense, em que há competição entre dezenas, centenas de empresas, e a competição se encarrega de que os preços oferecidos ao consumidor sejam os preços mais competitivos.
ao modelo europeu, em que a taxação é elevada e os impostos servem de uma espécie de colchão para variações para o consumidor final na bomba. Você tem um modelo como o do Chile, que é um modelo em que há um fundo que faz o papel da amortização através de impostos. E você tem um modelo de controle de preço, como a gente tem na Venezuela, na Bolívia, por exemplo, e que aconteceu no Brasil. Nós saímos no Brasil em 2016 do modelo em que havia, segundo a Petrobras, controle de preço, para um modelo que havia liberdade de preço. Só que num segmento em que a Petrobras era monopolista. De fato, 98% da capacidade de refino no Brasil era controlada pela Petrobras. A importação começou a crescer, mas não foi suficiente para ser um formador de preço relevante no Brasil. Então, a Petrobras mudou em 2017 a formação de preço de mensal para diária. Eu quero lembrar... Julho do ano passado. Julho do ano passado. Eu quero lembrar que a formação de preço no Brasil é livre por lei e não tem menor questionamento sobre isso. O que está sendo discutido é a periodicidade do repasse. A própria Petrobras, em 2017, mudou, de 16 a 17 era mensal, passou a aplicar reajustes diários. E o processo de venda de refinarias da Petrobras, para haver competição no refino, que estava programado para começar em 2016, foi atrasando. Tanto que a Petrobras só anunciou as vendas de refinarias agora em abril de 2018. Então, nós entramos num processo de saída de um modelo em que havia controle de preço para um modelo de livre mercado, num mercado imperfeito, em que havia um monopólio ainda em funcionamento. E ao haver esse monopólio, eu digo, o Brasil não tem política de prática de reajuste de preços dos combustíveis. Isso é uma prerrogativa das empresas, não só da Petrobras, dos importadores, das outras refinarias que existem no Brasil de menor porte, como a refinaria de petróleo rio-grandense em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Só que, como a Petrobras é tão dominante, a política da Petrobras se confunde com a política do Brasil. E houve a manifestação da sociedade de insatisfação com esse modelo de aplicação de reajustes diários que estava gerando instabilidade no preço final na bomba. Então, não houve nenhuma interferência do governo, não houve nenhum pedido do governo. Foi uma decisão da agência nesse processo de institucionalização que nós estamos vivendo. O governo tem o papel de formular a política, as empresas da Petrobras têm o papel de defender os seus interesses e atuarem como empresas, e nós, como agente de Estado, que temos a obrigação de regular o setor de petróleo e gás, achamos que naquela situação era pertinente abrir um espaço para diálogo, para consulta e para debate, para discutir a possibilidade de implementar, sem prejuízo ao livre mercado, sem prejuízo à liberdade que as empresas têm de formar preço, um debate sobre a conveniência de termos uma periodicidade mínima para o repasse dos reajustes ao consumidor. Então foi por isso que nós fizemos. Seria interessante o senhor falar o que o senhor vislumbra em relação a isso, quer dizer, qual seria a periodicidade adequada para reajuste de preço, para atrair investidores, né, para essa área de refino em que a Petrobras, o senhor mesmo falou, tem praticamente um monopólio, né, para que a gente tenha um mercado diferente, né, ou seja, que tipo de contribuição a ANP tem recebido, não sei se o senhor pode já falar, para que a população saiba o que poderá acontecer aí nos próximos meses, né, ou no próximo ano. O objetivo da consulta pública é justamente esse, né? A gente, como órgão regulador, temos por prática de todas as nossas decisões serem debatidas com a sociedade e com os agentes envolvidos. Então, esse processo de abertura de uma consulta pública durante um certo período para o recolhimento de sugestões. Depois, análise... Só para explicar para o pessoal que está em casa, esse período de consulta pública, ele está acontecendo e vai até o dia 2 de julho, não é isso? Isso, ele foi aberto na semana passada, dia 11 de junho, e vai ficar aberto até o dia 2 de julho. Então, qualquer cidadão... Para que as pessoas possam mandar suas sugestões, o mercado, enfim, os colaboradores. Pode continuar. Não, exatamente. Então, entra na página lá da ANP, www.anp.gov.br, e encontra o link para fazer a sua... Qualquer pessoa que está em casa pode fazer isso. Qualquer cidadão pode fazer isso. Então, nós vamos analisar as sugestões recebidas, vamos, em função da análise que fizermos das sugestões, vamos apresentar uma proposta de política, de resolução, que vai ser novamente submetida a uma consulta pública, depois uma audiência pública. A diferença da audiência é que a audiência é presencial, que as pessoas que querem se manifestar têm a oportunidade de se manifestar, e depois a gente faz um fechamento e publica.
O que vai acontecer a gente não sabe ainda. Justamente o objetivo da consulta é recolher sugestões para subsidiar a decisão. O que eu posso dizer é que o que nós buscamos é que seja o menos impactante possível, que respeite o anseio da sociedade de haver uma maior previsibilidade na precificação dos combustíveis, e a nossa expectativa é que seja temporário. Como a gente hoje vive uma situação em que a solução estrutural para isso, seja via mercado ou seja via impostos, não vai acontecer no curto prazo, nós decidimos abrir essa consulta pública. Se a Petrobras avançar com a venda das refinarias e a gente tiver um mercado competitivo, já não há mais necessidade disso, porque aí o mercado se encarregará de adotar a sua prática de repasse e reajuste naturalmente. Quer dizer, se uma companhia resolve reajustar o preço naquele dia, pode haver um competidor que está interessado em aumentar a sua participação de mercado, conquistar algum consumidor e não reajustar naquele dia. Então, essa seria a situação ideal. Então, isso acontecendo, a nossa medida perderia validade. Por outro lado também, se o governo trabalhar na questão tributária e implementar algum modelo novo que, via tributo, se encarregue de fazer esse amortecimento dos preços, que é uma demanda da sociedade, a gente acabou de ver, também a nossa medida perde vigência. Essa é a nossa intenção. Tiago. Primeiro, boa noite para você, Débora, para os meus colegas aqui, Roberto, Cristina, e também para o senhor, diretor. O senhor disse que o governo não teve nenhuma interferência na decisão da ANP de discutir a questão da periodicidade do reajuste dos combustíveis. Mas nós que cobrimos lá Brasília, acompanhamos toda a crise envolvendo a greve dos caminhoneiros e o reajuste da Petrobras diário já vinha há mais de ano, correto? Julho de 2017. E dentro do governo houve uma discussão do desgaste político que provocou essa política de preço da Petrobras de repassar reajustes diários. E a informação de bastidor que a gente tem lá é que o Palácio do Planalto queria tirar essa crise de dentro do Palácio, mudar essa discussão, tirar de dentro do Palácio e passar para as agências, tanto na questão do reajuste do combustível, como também na questão do frete mínimo que está em discussão na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Como que a ANP foi provocada a discutir essa questão da periodicidade? Porque já era um assunto que vinha de ano de reajuste e demorou bastante para a ANP tomar essa decisão. Queria saber, por favor, a que momento a ANP decidiu entrar nesse assunto ou se ela foi provocada pelo governo? A ANP não foi provocada, né? Nós tivemos, eu estive em Brasília na sexta-feira da semana anterior para discutir a implementação das decisões de subvenção sobre o diesel. E ao voltar para o Rio no final de semana, fiquei discutindo com meus colegas da diretoria da ANP que a gente deveria utilizar o nosso poder de Estado, de regulador, para tentar encontrar uma solução para essa questão da gasolina que estava já sendo debatida pela sociedade após o governo tomar a decisão de adotar a subvenção de 46 centavos no diesel. Nós decidimos fazer isso com o auxílio da Procuradoria da ANP, por unanimidade na diretoria da ANP, achando que a gente não deveria se omitir, a Agência Nacional do Petróleo, no momento em que está havendo, como eu disse, uma maior institucionalização dessas questões no Brasil. Mas durante um ano vocês não acharam que já deveria ter alguma atitude? Porque durante um ano não foi um problema. Quer dizer, o problema só se agudizou nas últimas semanas, quando o preço do petróleo acelerou e o câmbio também aumentou. Antes não havia algum tipo de comentário, mas não era uma situação aguda como a gente viveu naquele momento. Então, nós tomamos essa decisão. Eu liguei para o ministro Moreira Franco, como a gente trabalha do ponto de vista de transparência e de diálogo, se vamos fazer uma consulta pública. Não iríamos fazer uma consulta pública sem consultar o governo, um agente que tem a capacidade de determinar a política. Coloquei o que a ANP estava pretendendo fazer, eles acharam uma excelente ideia. Eu saí dali, nós reunimos a diretoria da ANP, aprovamos a medida, e de lá eu fui no Ministério da Fazenda comentar com o ministro Guardi o que a gente tinha feito. Então, esse foi o processo que nós conduzimos, e eu acho que a agência está cumprindo o seu papel. A agência de regulação no setor de petróleo representa o Estado, né? Nós temos essa atribuição e não poderíamos nos omitir no momento em que a sociedade brasileira estava manifestando um desconforto com a periodicidade dos reajustes que a Petrobras estava aplicando. Diretor, para pegar um gancho, né, na questão da periodicidade do reajuste,
Para a gente entender, qual que é a diferença de você liberar, reajustar o preço todos os dias ou em relação ao reajuste tudo no fim do mês? Eu diria para você que é indiferente, porque o petróleo é uma commodity que varia no mercado a todo momento. Quer dizer, a partir do momento que abre o mercado de petróleo, a variação de preço é constante. O câmbio também. Quer dizer, a partir do momento que o mercado de câmbio está aberto durante o dia, as flutuações são a cada segundo. Então, no limite absoluto, se há necessidade de estar mantendo uma paridade absoluta com um alinhamento de preço instantâneo, o reajuste seria instantâneo. Isso não é prático. Ele pode ser a cada hora, a cada 10 horas, a cada dia, a cada 24 horas, a cada semana, a cada 15 dias e por aí vai. A própria Petrobras aplicava entre meados de 2016 e meados de 2017 reajustes mensais e dizia que não estava perdendo. A própria Petrobras pratica para outros combustíveis periodicidades diferentes da periodicidade diária. Então por que o celeuma todo? Porque a Petrobras tem uma prática, que é uma prática de uma empresa de capital aberto, que tem um mandato legítimo de maximizar o valor para o seu acionista, e ela considerava que aquela maneira era a maneira que a melhor beneficiava no seu relacionamento com seus investidores. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, como acionista da Petrobras, não interfere na Petrobras. Mas a agência reguladora, que regula o setor, identificou um interesse da sociedade brasileira de que esse reajuste, que para a Petrobras era melhor que fosse diário, não fosse diário para o consumidor. Nós também sabemos que isso pode ser feito, como nós comentamos aqui, sem prejuízo algum à Petrobras ou às outras empresas. É isso que nós estamos discutindo. Ninguém está falando em impor qualquer mudança na política de preço de empresa alguma. Essa política é e continuará sendo livre. Agora, a periodicidade do repasse do reajuste para o consumidor, sem afetar as empresas, é o que nós estamos discutindo. Então, se pode ser mensal, pode ser quinzenal, pode ser semanal, pode ser horário, vamos discutir qual é a melhor maneira de chegar nesse ponto, sem prejudicar as empresas e atendendo a sociedade. A Petrobras alega que o reajuste mensal a coloca em posição desfavorável em relação aos competidores importadores. Como é que o senhor vê essa posição da companhia? Eu vejo que competição é bom. Se tem um importador que está conseguindo trazer um produto a um preço menor que o da Petrobras, isso é bom para o consumidor brasileiro. Então, a Petrobras, no nosso ponto de vista, deve competir. Eu vou dar um exemplo para vocês de como competição é muito bom. Quando a lei do pré-sal foi alterada, no final de 2016, permitindo que outras empresas competissem com a Petrobras na operação dos blocos do pré-sal, o Congresso decidiu que a Petrobras teria um direito de preferência. Então, nós conduzimos leilões de áreas de exploração do pré-sal, a Petrobras monta um consórcio, apresenta uma oferta, mas outros consórcios também podem apresentar oferta. Semana passada, nós tivemos, dia 7, tivemos a 4ª rodada de licitações do pré-sal. Petrobras adquiriu 3 blocos nessa rodada. Em 2 deles aconteceu uma coisa muito interessante. O consórcio que apresentou a oferta vencedora não era da Petrobras. Mas como a Petrobras tinha o direito de exercer a preferência para ser operador junto ao consórcio vencedor, abandonando o consórcio que ela tinha formado, nesses 2 casos, ela decidiu fazer isso. E ao fazer isso, ela aderiu a um consórcio que vai pagar mais para a União do que ela teria pago fruto da sua oferta original. Nós fizemos as contas. Ao longo da vida desses contratos de exploração e produção de petróleo, a arrecadação seria da ordem de 90 bilhões de reais com a proposta que a Petrobras fez. Como ela foi sujeita à competição, a oferta que ela acabou aderindo, as duas, leva a arrecadação a 130 bilhões de reais. Então a competição fez com que a sociedade brasileira, União, Estados e municípios, arrecadasse 40 bilhões a mais. Então por isso que nós precisamos trazer competição. Competição não só na exploração e produção, mas competição no refino também. Se há importadores que são capazes de trazer produto para o Brasil e vender óleo diesel, gasolina, a preço mais baixo do que a Petrobras vende, bem-vindos, vamos competir. Então, a propósito disso, né, os importadores estão dizendo que, da forma como ficou essa política, né,
que houve a redução e o congelamento dos preços do diesel na refinaria e o estabelecimento de um preço de referência, né, para depois se calcular quanto que o setor vai receber da subvenção, os importadores, né, que é um importante elo dessa cadeia, até para que a Petrobras não tem condição de suprir todo o mercado, eles estão reclamando que, da forma como está, eles não conseguem importar, né? Ou seja, eles não conseguiriam importar. Poderão né? não conseguir. Poderão, né? poderia. Dependendo do preço. Dependendo, poderá não valer a pena. Em função desse preço de referência estabelecido. Né? Eles disseram que estão em contato com a ANP para ver da possibilidade de alterar isso numa terceira fase aí desse programa de subvenção. O senhor tem recebido esse tipo de manifestação? Qual o senhor tem a dizer sobre isso? Realmente eles estiveram lá essa semana, conversaram com os nossos técnicos, e nesse primeiro período de 60 dias, que vai até 31 de julho, as regras e a precificação foi estabelecida já. A partir de 1º de agosto, a ANP ficou responsável de recalcular o preço. Então nós vamos fazer o processo que a gente sempre faz de consulta pública, audiência, para definir essa fórmula que vai estar vigindo a partir de 1º de agosto. Mas é complexo. A gente fala de um preço. A Petrobras divulga um preço para o óleo diesel e para a gasolina, mas na verdade esse preço é uma média de cerca de 35 pontos de entrega que a Petrobras tem de produtos no Brasil, do norte ao sul. Então, na verdade, nós estamos trabalhando com um conjunto muito grande de preços. Então, é possível que a importação seja mais viável em algum ponto do Brasil que outro, mas nós vamos estudar essa questão. O nosso objetivo é que esse mercado continue competitivo. Você falou da importância da importação, porque nós não temos capacidade no Brasil hoje de atender todo o nosso mercado. É verdade. O Brasil hoje importa cerca de 500 mil barris de derivados de petróleo por dia. E exporta 1 milhão de barris de petróleo. Então, a gente tem, né, uma dependência em importações muito grande. E segundo a empresa de pesquisa energética do governo, a EPE, que faz um plano decenal de energia do governo, a estimativa é que a gente vai estar importando mais 500 mil barris por dia nos próximos 10 anos, quer dizer, aumentando a nossa dependência de 500 mil barris por dia para 1 milhão de barris por dia. É muita coisa. Então, a única maneira de nós reduzirmos essa dependência da importação é investir no Brasil. Quer dizer, investir em biocombustíveis, em etanol, em biodiesel e em refino aqui. Petrobras, fruto da alta alavancagem que teve, da crise que enfrentou, cortou seus investimentos em refino. Então, por isso é muito importante que nós mantenhamos uma política de preços para as empresas livre, aberta, competitiva, de mercado, que permita que esses investimentos venham. Porque se nós passarmos a adotar práticas que não funcionaram no passado, congelamentos, tabelamentos, interferências, o resultado vai ser desastroso para o país. Nós não vamos ter os investimentos, nós vamos ficar cada vez mais dependentes de importações, vamos nos converter cada vez mais em exportador de matéria-prima, não que seja ruim, mas é melhor você industrializar no Brasil, e não vamos conseguir atrair investimentos, vamos nos transformar numa Venezuela, fazendo uma má comparação. Alterar a periodicidade dos reajustes da Petrobras não é interferência? É a interferência mínima possível, não é interferência na prática de política de preço da Petrobras, porque a política de preço da Petrobras é Petrobras. A política de preços da refinaria rio-grandense é da refinaria rio-grandense. A política de preços dos importadores é dos importadores. Cada um tem a sua dinâmica. O nosso problema aqui é subvenção também não é interferência? Já chego lá. Mas a questão da... Por que é necessária uma ação regulatória? Se a Petrobras não fosse dominante, não teria esse problema. Se a Petrobras não divulgasse a sua política de preço da forma como ela divulga, também não teria problema. Eu não conheço nenhuma outra empresa que divulgue a sua política de preço. Olha, eu vou reajustar todo dia, ou vou reajustar 5 vezes por dia ou por semana. Isso é um segredo comercial das companhias. Por que eu acho, agora estou dando a minha opinião, eu acho que a Petrobras fez isso. Acho que a Petrobras fez isso com uma maneira de comunicar bem com os seus investidores para mostrar que tinha passado a época da interferência. Só que esse interesse da Petrobras não é o interesse, na minha opinião, da sociedade brasileira. Foi isso que foi manifestado. Então, o que nós estamos buscando é um espaço para diálogo com a Petrobras, com os importadores, com as outras refinarias, com a sociedade, para que, sem prejuízo à Petrobras ou aos outros, os interesses da sociedade brasileira também sejam atendidos. Se a Petrobras podia, um ano atrás,
e ela mesma dizia que não tinha prejuízo fazer reajustes mensais, eu não estou dizendo que ela tem que fazer reajustes mensais, não estamos dizendo nada. A situação mudou, não é, diretor? A situação mudou. O câmbio e o preço também, né? Também. Então, é isso que está em questão. Não é uma interferência na política de preço da Petrobras. É uma interferência mínima no repasse de reajuste, do tempo mínimo para repasse dos reajustes. É uma interferência, né? Não, eu não vou dizer que não é uma interferência no setor. O ambiente, o órgão regulador tem a obrigação de interferir quando é necessário. Eu vou lembrar para vocês que todos nós aqui achamos que os Estados Unidos é o país mais liberal e mais bem sucedido do ponto de vista capitalista no mundo. Mais de 100 anos atrás, os Estados Unidos quebrou o monopólio da Standard Oil, dividindo a Standard Oil em várias companhias. Essa é uma interferência forte. O que nós estamos fazendo aqui é um processo de diálogo para, de comum acordo com os agentes, a Petrobras inclusive, encontrar um caminho que atenda a sociedade também. Eu diria que é uma interferência muito reduzida. Diretor, qual que é o papel da agência reguladora para evitar a cartelização no setor de combustíveis? Bom, nós trabalhamos em conjunto com o CAD. Quer dizer, a questão da competição, de medidas anticoncorrenciais, são atribuição do CAD. Então, nós temos um convênio com eles, com o Conselho Anticompetitividade do Governo, que nos leva a, quando identificamos alguma medida que está sendo tomada pelos agentes que atuam no mercado de combustíveis, que indicam alguma prática anticompetitiva, a gente alimenta o CAD com isso e eles são o órgão de governo responsável, a autarquia responsável por essas ações. Né? Complementando a sua pergunta, então, essa questão de nós mantermos no Brasil a capacidade de atrair investimentos, ele é absolutamente crucial para o sucesso do que está sendo feito na indústria do petróleo e para o êxito da economia brasileira nos próximos anos. Né? Nós fizemos um levantamento na agência e o potencial de atração de investimentos no Brasil no setor de petróleo e gás nos próximos 10 anos é da ordem de 2,5 trilhões de reais. São investimentos de cerca de 250, 200 bilhões de reais por ano. Quer dizer, esses investimentos, eles não cabem no balanço de nenhuma companhia, por maior que seja, não cabem no balanço. Nós precisamos de muitas empresas investindo no Brasil, em todos os segmentos da indústria de petróleo, exploração, produção, refino, distribuição, terminais logísticos, oleodutos, área de gás natural, petroquímica, fertilizante. Então, se nós não formos capazes de manter a atratividade para esse investimento, nós vamos paralisar o crescimento da economia brasileira. Por isso a preocupação gigantesca que nós temos de que essas intervenções regulatórias não sejam negativas e sejam, sim, intervenções que dê tranquilidade para o investidor. Porque não há investimento em um país em que a política de reajuste de derivados de combustível esteja sendo questionada pela sociedade. Quer dizer, essa insegurança social, ela é péssima para o investidor. Então, acredito que a ação da agência, de forma transparente, aberta, direta, através do diálogo, tranquiliza o setor. Não há intenção de tabelamento, de congelamento, de qualquer tipo de intromissão na forma como as companhias formam seus preços. Isso é muito importante para toda a indústria de petróleo e gás no Brasil. Mas para como formar esse colchão, como o senhor diz, qual seria o modelo melhor para ter esse colchão e manter o reajuste mensal? Ou como o senhor até defende que a Petrobras não comunique a periodicidade dos seus reajustes, não é isso? Eu acho que a Petrobras é livre para adotar as suas práticas. Eu só não conheço nenhuma outra empresa que faça o que a Petrobras fez. E acredito que ela tenha feito isso por uma necessidade dela de comunicar com seus investidores, né? Não com seus consumidores. Uhum. Né? Mas essa questão de como precificar os combustíveis é uma decisão política. Né? Não é uma decisão que cabe à agência, porque é uma decisão de governo, de política de combustível, de preço de combustíveis, que pode ser, né, via uma maior competição no mercado, como a gente espera ter aqui, se a Petrobras avançar no processo de venda das refinarias. Você sabe que eles estão num processo de venda de participação acionária, a maior parte das ações de uma empresa que vai controlar as duas refinarias do Nordeste, a refinaria de Pernambuco e a refinaria da Bahia, e outra com as duas refinarias do Sul, a de Rio Grande do Sul e a do Paraná. Então, acontecendo isso, nós vamos ter já competição no mercado. O senhor tem visto interesse de investidores estrangeiros? Porque
Tenho visto interesse. Tem muitos investidores que não se interessam pelo refino no Brasil, porque já tem suas refinadoras em outros países, né? Existe capacidade ociosa de refino no mundo, isso é verdade. Eu fiz muito contato com investidor ao longo desse ano e meio que eu estou no NP, inicialmente fruto do processo de divulgação das rodadas de licitação, que foi, graças a Deus, bem sucedido. E eu notei, com o tempo, um aumento do interesse dos investidores também no segmento de gás natural. A Petrobras já fez alguns desinvestimentos ali, vendeu gasodutos, a rede de gasodutos do Sudeste, por exemplo. E comecei a notar, de uns meses para cá, sim, interesse em refino. Há uma particularidade muito grande aí, que é a seguinte. O Brasil é um país grande, com consumo grande, que não está próximo das principais rotas de comércio internacionais. E o nosso custo logístico é muito elevado. Então, nós exportamos 1 milhão de barris de petróleo. Acredito que nos próximos 10 anos, nós vamos estar exportando mais de 3 milhões de barris de petróleo. A estimativa da agência é que a produção de petróleo do Brasil, petróleo, que hoje está na casa de 2,6, 2,7 milhões de barris, vai para 5,5. Então, a demanda interna não vai crescer tudo isso. Então, nós vamos continuar sendo exportadores de petróleo. Ao exportar petróleo, nós pagamos o frete para levar o petróleo até o destino. Isso custa 3, 4 dólares o barril. Ao não termos refino no Brasil, nós importamos derivado, basicamente dos Estados Unidos. Custa outros 2, 3, 4 dólares o barril. Então, só esse movimento logístico cria um incentivo que torna mais atraente o investimento em refinarias no Brasil. É isso que a gente espera que aconteça. Quer dizer, as empresas identificando essa margem como um incentivo para fazer projetos no Brasil e aí ter capacidade de refino aqui e poder exportar. E se nós tivermos maior capacidade de refino no Brasil, a gente vai ter também outro movimento muito interessante. Ao sermos importadores de derivados, nós trabalhamos com a paridade de importação. Quer dizer, o custo do produto no mercado internacional mais os custos para a internação no Brasil, frete, seguros e tudo mais. Se nós tivermos excesso de capacidade de refino no Brasil, porque temos petróleo aqui, vamos exportar petróleo, os refinadores posicionados no Brasil vão ter que exportar esse petróleo. Então, o preço dele no mercado brasileiro passa a ser a paridade de exportação, porque o preço do produto é lá no mercado internacional de entrega. E ele, para vender lá, ele tem que descontar o preço do frete e do seguro, por exemplo. Então, isso pode gerar uma dinâmica muito positiva para o consumidor brasileiro. Então, só terminando, a continuidade desse processo de atração de investimentos, de abertura do mercado de refino, é absolutamente crucial para que a gente tenha preço de combustível determinado livremente pelo mercado. Se o governo vai adotar políticas públicas adicionais de criação de colchão ou de alteração na tributação, é um complemento, digamos, a essa questão, mas é uma decisão política. Certo. No próximo bloco eu vou querer saber sobre o gás de cozinha, né? Que a gente acha que precisa entrar nesse assunto, porque que é tão caro e se vai ter perspectiva de diminuir esse preço. Mas daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e volta já. Poder em Foco está de volta, hoje com o diretor-geral da ANP, Décio Oddoni. Diretor, por que o gás de cozinha está tão caro? Essa é uma afirmação interessante, porque não há essa certeza de que o gás de cozinha está caro quando você compara com outros combustíveis, né? O gás de cozinha para o consumidor na minha casa está caro. Final, diretor. Ele subiu porque o preço do gás de cozinha no mercado internacional cresceu. Mas o gás de cozinha, comparado com os outros combustíveis, como o diesel, ele está barato, infelizmente. O processo do gás natural, do gás de cozinha, perdão, ele é um processo muito complexo pela logística. Quer dizer, o processo de enchimento do botijão, entrega do botijão em casa, devolução do botijão para reentrega, isso traz um custo de logística que a gente não tem nos outros combustíveis, como a gasolina e o diesel. Diretor, uma coisa que a gente escuta muito nas ruas, né, no bate-papo com os amigos, em casa da família, é a questão do preço dos combustíveis, que a gente teve um período do petróleo em queda no mercado internacional, e os preços da gasolina aqui no Brasil não caíram muito. E agora, com esse período de valorização do petróleo no mercado internacional, a gente teve um reajuste forte do combustível aqui no Brasil. Por que acontece isso? Aconteceu isso mesmo? Porque essa é a sensação das pessoas. A sensação das pessoas, e minha também, né, que combustível, quanto mais barato, melhor, né? O problema é que combustível barato, ele é bom
para o consumidor no primeiro momento, mas ele é péssimo para o país e para o consumidor no longo prazo se não for estruturalmente adequado. Quer dizer, se há um controle de preço que não permite que preços de combustíveis sejam atrelados a variações de petróleo no mercado internacional, estejam presentes na economia... Mas os nossos preços caíram junto com o mercado internacional quando deveriam ter caído? Olha, segundo a Petrobras e tudo que nós vimos, até 2016, nós vivíamos numa situação que a Petrobras não tinha liberdade para estabelecer seus preços e os preços dos combustíveis no Brasil ficavam estáveis, mais ou menos, um pouco descolados do que acontecia no mercado internacional. A partir de 2016, a Petrobras passou a adotar uma prática de preços alinhada com o mercado internacional, com o que é correto e é importante para que continue havendo investimentos no Brasil. O consumidor tem a tendência de achar que só sobe, mas ele sobe e ele desce. O que tem incomodado muito nos últimos tempos é essa volatilidade alta que nós vimos com os reajustes diários, que é justamente o que nós estamos querendo tratar com essa consulta pública da ANP. Pois é, até pegando carona na pergunta do colega, no ano passado a gente teve um aumento bem forte de PIS/COFINS no diesel e na gasolina, quando os preços do petróleo estavam mais baixos, né? Aí os preços do petróleo começaram a subir, quer dizer, acumulou o aumento dos tributos mais os preços do petróleo, e aí houve essa disparada nos custos, né, que gerou todo esse problema, inclusive dos protestos dos caminhoneiros, né? Agora, eu queria saber, a ANP não deveria ter tomado uma atitude antes, diretor, porque me parecia uma tragédia anunciada. A gente via recordes de preço nas refinarias da Petrobras toda semana, né? E aí só depois desses protestos, esses bloqueios todos, é que o governo se mexeu, mesmo a ANP abriu essa consulta pública. Eu queria que o senhor contextualizasse um pouquinho isso aí. A resposta é não, porque foram variações ou de mercado ou de política. Quer dizer, a variação de preço que houve no petróleo, ela foi acentuada nas últimas semanas, a partir de abril. A variação no câmbio também ocorreu agora, nas últimas semanas. Ocorreu sim, e foi muito importante, um movimento de aumento de impostos. Quer dizer, houve o aumento de imposto do PIS/COFINS, houve aumento de ICMS em vários estados. Tem estados aí que o ICMS na gasolina chega a 34% do preço. Então, tudo isso são decisões, na parte impositiva, de política que os governos implementam. Não cabe à ANP questionar esses movimentos. E qual que é a importância de uma reforma tributária nesse contexto? A reforma tributária, né, acho que todos concordam no Brasil, é absolutamente fundamental. Quer dizer, não só para o setor de petróleo, mas para toda a economia. A questão do ICMS ela é absolutamente crítica para a economia brasileira. A diferença de alíquotas de ICMS entre os estados gera guerra fiscal, gera espaço para sonegação, que acaba reduzindo a arrecadação. Então, é absolutamente fundamental que essa questão da reforma tributária seja encarada. O senhor falou do ICMS, tem um dado no site da ANP, que na média do país é 28% do preço da gasolina o ICMS dos estados e que não se foi discutido em momento nenhum isso em toda a crise. Concorda? Concordo, mas foi o que eu comentei anteriormente. Quer dizer, uma decisão dos estados, uma decisão de política que não compete à ANP questionar a tributação de combustíveis. O senhor citou algumas possibilidades, queria voltar a esse tema, porque eu não entendi bem. Que modelo o senhor acha melhor, o chileno, o americano ou o europeu, para criar um colchão, se for o caso de ter um reajuste mensal? A situação fiscal do Brasil hoje é uma situação difícil, né? A gente trabalha com déficit, o déficit esse ano é da ordem de 159 bilhões de reais. O ideal para você criar um colchão para amortizar variações de preços de combustíveis é quando há espaço fiscal e quando os preços do petróleo e a taxa de câmbio estão baixos. Não é o caso agora. Então é muito difícil hoje você encontrar o espaço fiscal para retirar recursos do Tesouro para criar um colchão para amortecer variações de combustíveis. Então acredito que, do ponto de vista prático, o que seria mais fácil fazer, mais ágil fazer no Brasil hoje é aumentar a competição via a entrada de outros atores no refino. E a gente acredita que se esse processo da Petrobras de vender essas refinarias do Nordeste e do Sul avançar, já é um bom caminho. Nada impede que no futuro seja pensada uma questão complementar via tributos.
Tá certo. Diretor, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, divulgou um documento com 9 propostas, 9 medidas pró-concorrência para tornar o setor mais competitivo. Queria ver se dá para a gente fazer um bate-bola rápido, não sei se dá para responder rapidamente, mas eu separei aqui 3 das sugestões que o CAD dá. Eu queria saber a sua opinião. Claro, eu sei que está em discussão, eu sei que há um grupo de trabalho entre CAD e ANP, mas eu queria saber a sua opinião como sou diretor e com uma experiência de 30 anos de Petrobras, tá? Então vamos lá. Permitir que produtores de álcool vendam diretamente aos postos. É uma iniciativa que acho que tem que ser estudada, mas ela tem algumas complexidades logísticas e principalmente tributárias. Então, tem que haver muito cuidado de fazer um ajuste na tributação, porque hoje o distribuidor é o agente de retenção de impostos, boa parte dos impostos. Então, a venda direta vai ter que ser, uma vez se aprovada, vai ter que ser feita em conjunto com alguma mudança tributária. Permitir o autosserviço nos postos, ou seja, que nem a gente vê naqueles filmes americanos, que o cara para o carro, aí ele mesmo desce, pega a bomba, abastece seu carro, e isso, de repente, trazer uma competitividade maior, porque daí o cara não teria que pagar funcionário e tudo mais. Abrir essa possibilidade, aí o posto que quisesse colocaria frentista, o posto que não quisesse ficaria ali no self-service. Qual que é a sua opinião? É uma possibilidade, mas a gente tem que estudar várias questões. Primeiro, a questão de segurança. Se as pessoas passarem a lidar com combustível. Não é uma cultura nossa. Os investimentos na troca das bombas. A redução dos custos com os frentistas, sim, é verdade. Mas, por outro lado, você tem um desemprego. Nós temos 500 mil frentistas no Brasil. Então, tudo isso tem que ser considerado ao tomar uma decisão como essa. Extinguir a vedação à importação de combustíveis pelas distribuidoras. Acho que essa medida seria positiva. A gente olha com bons olhos, precisamos analisar com carinho, precisamos passar pelo processo de consulta pública, mas dessas medidas aí é que eu acho que teria maior facilidade de implementação. Perfeito. Diretor, ainda falando um pouco da parceria da ANP com o CAD, a gente sabe que vocês têm um levantamento semanal de preços e muitas vezes vocês acionam o CAD para fazer um trabalho de combate a possível cartel nas cidades. Em que momento que a ANP aciona o CAD? Quando ela verifica o quê? Explica isso para a gente, por favor. Quando a gente identifica um comportamento atípico que pode estar mostrando uma ação integrada dos postos, para deixar claro manter para as pessoas, os preços. O que é um comportamento atípico? A diferença pequena de centavos ou o mesmo preço em vários postos? Coisas desse tipo, mesmo preço em vários postos, movimentos coordenados de aumento de postos, de preço, esse tipo de coisa. Nós estamos trabalhando em algo que eu acho que é muito interessante para o consumidor, que é um aplicativo que nós vamos disponibilizar os preços instantâneos dos combustíveis em cada posto. E estamos também trabalhando para ver se nós conseguimos associar questões relacionadas à pesquisa de qualidade dos combustíveis nos postos também. Então, acredito que até o final do ano a gente tenha um aplicativo que permita ao consumidor acessar qual é o preço em cada posto do Brasil naquele momento. Dá para a gente citar algumas cidades onde a ANP verificou esse comportamento atípico, vamos dizer assim? Eu prefiro não entrar nesse detalhe, porque são questões confidenciais que nós passamos para o CAD, enquanto o CAD não conclui a investigação, seria leviano da minha parte fazer o comentário. Indícios, quantos indícios dá para ter uma noção assim, que vocês passaram? Eu não diria que seja algo preocupante. Acontece ocasionalmente, mas não é algo que esteja assim num nível alto. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta entrevistando o diretor-geral da ANP, Décio Oddoni. Cristina, sua pergunta. O senhor vê risco de faltar combustível se os importadores não virem vantagem no preço? Não vejo. Acho que se houver dificuldades, medidas necessárias serão tomadas para que não aconteça isso. Roberto. Todo esse trabalho que o senhor está desenvolvendo está em risco diante das eleições, ou seja, se ganhar um candidato que seja contrário a essas medidas? A ANP implementa políticas de governo. O que nós fizemos nos últimos anos foi extraordinário. Nós atraímos investimentos gigantescos para o Brasil. Nós estimamos que só no setor de exploração e produção já estão comprometidos investimentos superiores a R$1 trilhão nos próximos anos. A arrecadação esperada desses projetos supera R$1 trilhão também. Então, isso vai acontecer porque o Brasil tem uma tradição de respeitar contratos. A gente nunca
desrespeitou contrato algum. Nem em 2010, quando nós mudamos a regra do pré-sal, nós desrespeitamos os contratos existentes, que são os contratos que até hoje permitem que a produção brasileira de petróleo continue subindo. Então, eu acredito que tudo isso vai ser respeitado, espero que seja respeitado pelo novo governo, e se houver mudanças de política, essas mudanças vão se aplicar para frente. Mas o que já foi contratado, acho que é suficiente para garantir a retomada da indústria de petróleo e gás no Brasil. Senhor Décio, vamos deixar um recado claro para as pessoas. Hoje a dependência do Brasil não é de petróleo cru, é sim de combustíveis refinados. Explica isso rapidamente para a gente. O Brasil é um grande produtor de petróleo. Hoje produz quase 3 milhões de barris. 2027 vai estar produzindo 5,5 milhões de barris de petróleo. Mas também é um grande consumidor de derivados. Hoje nós consumimos por volta de 2.800.000 barris de derivados, dos quais 500.000 são importados. Esses volumes de importação... Nosso problema é o refino. Um deles. Esse volume de importação vai crescer muito. Estimamos que vai chegar a 1 milhão de barris daqui a 10 anos. Então precisamos de investimentos no Brasil para que o refino seja ampliado, para que a capacidade de produção de biocombustíveis seja ampliada e a gente diminua a dependência externa. Para isso é tão importante o Brasil ser capaz de atrair os investimentos necessários. Nós não temos a poupança interna, nem no Brasil, nem na Petrobras, para conduzir esses investimentos sem a ajuda de outras empresas. A gente tem que encerrar, então eu gostaria muito de agradecer a sua presença, diretor, aos colegas jornalistas e a você de casa. O Poder em Foco volta no próximo domingo, depois do programa Silvio Santos. Eu espero você, boa noite e uma ótima semana.